Tudo bem com vocês? Ansiosos por um recesso, né? Dá para ver daqui que vocês estão bem ansiosos. Eu também estou aguardando esse recesso com muito carinho, né? Tem sido um tempo de muito trabalho, apesar da distância. Mas eu vim aqui também para a gente continuar, na verdade, falando sobre um tema que a gente começou a discutir na semana passada: racismo. Pedi a vocês para assistirem aquele curta-metragem, né, que falava assim de uma forma bem lúdica sobre esse tema, trazendo a situação de um menino que fica intrigado com aquele lápis de cor da pele. E a gente, então, a partir daquele filme, pode começar a pensar sobre o que vem a ser o racismo estrutural, que é um tema que tem sido muito explorado no momento, e eu acredito que pode ser um tema muito propício para uma prova de redação, tá? Por isso eu tenho trazido aí essa discussão nos últimos dias. Não somente por isso, mas porque é necessário falar sobre esse tema. É necessário reconhecer que a nossa sociedade é muito racista e reconhecendo, a gente combate a esse mal. Da mesma forma que colocando o nome para o crime feminicídio, a gente combate de uma forma mais enérgica, né, o que tem acontecido frente às mulheres, o racismo também ele precisa ser reconhecido como tal, como um crime, como um mal que atinge toda a nossa sociedade para ser combatido, né? Então, é imprescindível que a gente discuta esse tema na nossa atualidade. E aí, primeira tela, né, que eu estou mostrando a vocês é essa charge, né, um homem está sendo espremido por um branco, um homem negro está sendo espremido por um branco, e ele diz: Eu juro por tudo quanto há de mais sagrado no Brasil, não há racismo. E isso é algo, né, que a gente ouviu também nos últimos meses, nos últimos dias. Não, não tem racismo no Brasil. Isso é falácia, isso é coisa que o negro diz, não é? E aí eu trouxe para vocês dois editoriais. O editorial é um exemplo de texto que a gente verifica, identifica a opinião. No caso do editorial, é a opinião de uma marca editorial, de uma marca midiática, né, ou de um jornal, ou de uma revista. Então, não é necessariamente a opinião de quem escreveu, mas a opinião do jornal ou da revista no qual foi publicado esse edital. Então, um dos editais que eu coloquei é o Racismo, uma ferida aberta. Ele foi publicado o ano passado, tá? E o outro edital é o Racismo Executivo, que foi publicado em 2002. Nos dois editoriais, a gente vê claramente duas opiniões, vê claramente duas ideias bem divergentes, bem diferentes. Enquanto um assume o racismo, né, mas aponta a necessidade, né, de um outro caminho que seja diferente, por exemplo, das cotas raciais, né, da criação das cotas, o outro editorial já reforça a necessidade, né, dessas ações afirmativas. Então, a gente vê aí uma diferença de abordagem entre esses editoriais. E aí, em seguida, eu coloco para vocês um formulário de interpretação desses editoriais. É sobre esse formulário que a gente vai falar agora, tá bom? Aqui vocês vão colocar, né, os dados pessoais, o nome de vocês, a turma. Da primeira questão até a quarta questão, vocês vão considerar o racismo executivo, que é esse texto publicado em 2002. Então, repara que nesse contexto aqui não havia ainda a instituição do sistema de cotas. Essa instituição só houve em 2012, 10 anos depois dessa publicação, tá? Então, vamos voltar aqui ao formulário para a gente falar um pouco sobre essas questões. Na primeira questão, eu falo a respeito de um trecho, que é esse aqui: negros vencem imortalidade infantil e analfabetismo. Essa palavra vence está entre aspas. Eu quero saber por que essas aspas foram utilizadas.
tá? Então, tem as opções aqui, vocês vão assinalar a opção que justifica o uso de aspas nesse trecho aqui. Já na segunda questão, eu falo a respeito de uma pesquisa citada em racismo executivo, que é uma pesquisa do Instituto Ethos. Essa pesquisa aponta para um outro tipo de preconceito, além do preconceito racial. Que outro preconceito é esse? Tá ok? Na questão número 3, ainda, né, sobre o editorial publicado em 2002, defende-se que a criação de cotas é problemática. Como eu falei já para vocês, nesse editorial, não se favorece o estabelecimento de cotas. Ao contrário, né, o autor coloca como uma questão problemática, ou seja, uma questão que precisa ser até combatida. Por que isso? Qual é o argumento que ele utiliza para defender essa ideia? Ele diz que com o estabelecimento das cotas cria outra injustiça? Ou a criação vai ser muito cara para a sociedade? É preciso criar cotas para combater o sexismo também? Ou não há muito negros na sociedade brasileira, o que então não justificaria essa criação de cotas? Na questão número 4, que dificuldade é apontada para o estabelecimento de cotas raciais? Ele fala que é problemática e ele coloca ainda que há uma série de dificuldades. Dentre elas, vocês vão verificar aqui nas opções qual é a dificuldade, segundo o autor, para esse estabelecimento. É importante, gente, colocar aqui também que eu incluí na plataforma um artigo sobre mitos a respeito do sistema de cotas raciais. É muito importante que você leia, tá, esse artigo também, porque a gente vai trabalhar depois uma produção textual sobre essa questão, ok? Continuando, agora as questões vão tratar especificamente do segundo editorial, que é o editorial que foi publicado em 2019. Racismo, uma ferida aberta. A primeira questão vai falar basicamente sobre esse título. Por que o autor coloca que o racismo é uma ferida aberta? Ou seja, uma ferida que não foi tratada, uma ferida que ainda precisa de remédio. E aí, nas opções, vocês vão assinalar o trecho que coloca o racismo ainda como algo que acontece na sociedade brasileira, tá ok? Então, é isso que vocês vão fazer na questão número 5. Na questão número 6, nesse editorial, fala-se que as atitudes racistas foram incorporadas pelos próprios negros. Ou seja, os próprios negros têm atitudes racistas, têm comportamento racista. E aí eu peço para vocês assinalar a opção que comprova isso. Na questão número 7, esse editorial defende a tese, a ideia de que o racismo colonial, ou seja, que começou lá na época de colônia, se consolidou na nossa sociedade. Essa é a defesa, né? Essa é a tese que esse autor defende. Por isso, o racismo é uma ferida aberta, ou seja, uma ferida que ainda está em continuidade, que ainda precisa ser tratada, exatamente porque o racismo tem se consolidado. Ele não tem sido combatido, ele não tem sido diminuído. E aí eu peço para vocês marcarem nessa questão a opção que não representa um argumento que ele utiliza para a defesa dessa ideia. Ou seja, nessa questão, há 3 argumentos que ele utiliza para defender isso. O racismo se consolidou. Se consolidou por quê? Porque isso acontece, isso acontece, isso acontece. 3 argumentos. Uma dessas opções não é um argumento para essa consolidação do racismo. Seguindo. Na 8ª questão, por que motivos foram utilizadas as aspas na última frase? Vamos lá ver qual é essa última frase. Está aqui, ó. Não será possível ainda no Brasil, onde a miscigenação é dominante, tornar real o ensinamento do grande líder sul-africano Nelson Mandela. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele e etc. Então, assim se encerra
a última frase, assim se encerra o editorial da Ferida Aberta. Então, eu pergunto aqui a vocês, nessa questão número 8, por que tem essas aspas aqui, ó? Que dá essas aspas aqui, ó, antes do ninguém até amar. E aí vocês vão marcar, então, a opção que justifica esse uso. Na nona questão, eu falo sobre um recurso muito recorrente em textos argumentativos, que é a utilização de dados estatísticos para defender um ponto de vista. Então, isso vai acontecer em que trecho apontado aqui, tá? No número 10, em Racismo, uma ferida aberta, aponta-se um caminho para uma verdadeira democracia racial. Ele fala até que a gente hoje vive uma falsa democracia racial. E para isso não acontecer, que medida deveria ser tomada para que a gente tenha de fato uma democracia racial? Então, vocês vão assinalar a questão que seria o caminho apontado pelo autor, tá ok? Bom, gente, é isso. Se ainda assim vocês tiverem alguma dúvida sobre esse exercício, entre em contato comigo, pode ser por WhatsApp ou mesmo pela plataforma, beleza? Ou até pelos comentários aqui no vídeo. Um abraço e bom recesso para todos vocês.